example shown here in the diagram is of the humerus, the long bone in the upper arm. Bom, aqui ele está falando dos 5 tipos de ossos, de categorias de ossos que a gente tem, tá? Então você tem os ossos longos, que são os mais fáceis de identificar. O fêmur, o húmero, são os mais fáceis de identificar, né? Obviamente. Acredito que sejam os membros, né? Não sei se eu estou esquecendo algum, mas esses são os longos. Flat bone eu não sei como é que é em português, velho. É flat, né? Flat, amassado, chapado. É meio difícil. Tem que ser uma coisa de decorar, na verdade, todos. Aí tem os pequenos, né? Os pequenos ossos, que são os que... para ligar a maiores, né? Sesamoide, irregular. E são esses os 5 tipos que a gente tem. Bom, pelas imagens é bem... intuitivo, né? Bem intuitivo de como que cada um é. E aí... Alguns você vai ter dúvida se ele é short bone ou irregular bone, mas isso daí é uma coisa que tem que dar uma decoradinha, mas também nada demais. O físico, que isso aí não muda muita coisa não, tá? Saber disso. These are also long bones, despite the fact that they are very small. Long bones are categorized by the length versus width, rather than the size. Short bones have a similar length and width. The example here is the short bones found in the wrist, the carpals. There are 8 small bones of varying sizes, but none show any particular length. They're all sort of small, cuboid, cube-shaped type bones. Ele está falando que são cuboides, né? Músculos com o formato cuboide, como vocês podem ver. São pequenos, né? É isso. Flat bones provide a broad, flat surface and are often useful for muscular attachment. The example here, the scapula or shoulder blade, provides a wide surface area for many muscles to attach on both sides, on the exterior and the anterior surface of the scapula. Ele é um músculo, os músculos flat, eles têm uma ligação importante com questão de movimentação muscular, tá? The fourth category is irregular bones. These are bones that don't fall into any of the 3 previous categories and often have an unusual shape or size. The vertebrae of the spine are... Os irregulares, né, eles têm características todas muito diferentes das que foram passadas previamente. E o que ele falou mesmo? E um formato irregular, né? O nome já ajuda a entender. Um tamanho e um shape irregular. Então, por exemplo, não tem um padrão. O longo é longo e alongado. O flat, amassado. Short bone é cuboide. Não, o irregular ele não tem um formato, você não consegue descrever ele de forma clara. Example of an irregular bone. But we could also look at other bones such as the jawbone or mandible. Jawbone. It's an unusual shape that also doesn't fit any of the other categories. Last but not least is category 5, the sesamoid bone. The word sesamoid literally means seed-like. It's a bone that has a small seed-like shape. The patella or kneecap is an example of a sesamoid bone that plays an integral part in the functioning of that joint. There are other small seed-like bones, such as the pisiform in the wrist, which is one of those carpal bones. Let's look in more depth at a group of irregular bones in the vertebral column. We mentioned previously that the vertebral column contains 33 individual bones, stacked one on top of the other, that form the central structure. Isso aqui é doideira. Mano, o corpo humano é doideira, perfeição absurda. Olha isso. Cada peça aqui eu acho que acredito que é cervical. Não sei se lombar é aqui ou aqui. Acredito que seja aqui. Aqui é do cóccix, né? Aqui tá falando 33 ossos individuais para formar a nossa coluna vertebral. Body of the spine. We can divide the spine into 4 distinct sections based upon their respective connection with other body parts. Let's look at that in a little more detail. Firstly, we have the cervical vertebrae. These 7 vertebrae sit between the a cervical. and the top. Entre as costelas, né?
Ai, apontando o dedo, caralho. Entre as costelas e a cabeça, né? Of the shoulder girdle and connect the head to the body. Conecta a cabeça no corpo. The next category is the thoracic vertebrae. These are attached to the ribs. Attached There are 12 thoracic vertebrae to the that ribs. attach to each of the 12 ribs. Esses aqui, 12 bones, são atrelados a costelas. Between the A lombar, ribs como eu and the pelvis disse, are 5 entre larger as costelas e a vertebrae pelvis. called lumbar vertebrae. A Their weight lombar bearing, but vertebral, also né? they connect the ribs and the upper torso to the lower limbs. The fourth category is actually two smaller categories. Também the falei sacrum certo. and the Cóccix, coccyx. né? These vertebrae are Sacrum actually all fused e together. cóccix. There are 9 in total, 5 in the sacrum, 4 in the coccyx, and they form a triangular Sacrum shape é that aquele connects no the quadril, spine né? to the pelvis in a nice, strong, and unique manner. Looking here at this picture, we can see clearly that the vertebral column forms a natural S-shaped curve that enables movement within the body. It also provides great shock absorption during running and jumping and other impacting Interessante isso aqui. to ensure that the head or the brain Interessantíssimo. Coluna vertebral forma um natural shape de S, né? Curvado. Para movimentos de choque, absorção de choque. E prover a movimentação do corpo. Interessante, hein? Perfeito. O corpo é sitting at muito the very perfeito. top of the vertebral column is protected from any jarring impact. To finish off this section on the skeleton, let's look at the different joint types. In particular, we're going to look at a type of joint called a synovial joint. These are free movable joints, joints that can move in multiple directions to help with locomotion and other types of movement-based Eu quero activities. como falar, The não. first two categories are the pivot joint and the plane joint. The Doideira. pivot joint is found in a few locations, but is not particularly common. Perhaps the most obvious is at the very top of the vertebral column. On the very top cervical vertebrae, there is a small pivot joint, and the skull sits on that pivot joint, allowing the head to turn and pivot on its axis. When we Interessante. look at Ó. plane joints, these tend to be formed with small bones that are sitting side by side, such as those found in the carpals of the wrist or the tarsals of the feet. They don't allow a lot of motion, but they do allow movement in multiple directions in a single plane, rather than in 3 dimensions. Therefore, the name, a plane joint. The next two categories are the Agora eu já entendi melhor. Esses dois primeiros são mais específicos, né? Tá falando que é da cervical, faz um movimento grande, mais simples, e aqui é um movimento, pouco movimentação, mas para vários sentidos. Aqui é, né, aqui, ó, condoloide, né? Tipo, deve ser por isso que chama condromalácia, né? Condomalácia, sei lá. São o joelho, né? É dessa forma. E aí você tem o desgaste dessa parte sinovial, desse... Ai, como que é o nome? Dessa articulação, né? Articulação, né? O nome das joints é igual a articulação. Mesma coisa aqui. Aqui, ó, é a ligação do ombro com o braço. Do seu braço com o seu torso, né? Dessa forma aí. Também o fêmur com o quadril. É dessa forma aqui também. Pra quem não sabe, eu já cursei farmácia, não terminei o curso, mas eu até onde eu fiz eu passei em tudo. Fui aprovado em tudo e uma dessas matérias foi a farmácia e nutrição, tá? Então 2 vezes eu passei em anatomia. Alguma coisa eu lembro, né? Oi, era bem complexo, viu? Era bem comprido, bem complexo. A gente tinha os cadáveres ali. Chamava de cadáver? Não era cadáver. Não era cadáver. Putz, esqueci o nome técnico que a gente usava. Mas tinha muito respeito, tal, pela pessoa ali. Geralmente eu acho que era indigente e tal. Aí tinha vários ossos, tinha músculo, né? Eles deixam no formol e tal. Tinha bastante cheiro de formol. Mas era bem interessante, você via realmente o músculo como é que é. Ficava meio degradado, meio atrofiado, né? É diferente do músculo vivo, obviamente, mas a gente estudava bastante tudo ao vivo ali na bancada.
The first knuckle joint is condyloid, and the movements that you can see shown here are not exactly planar. They tend to move over a convex surface. However, the motions can occur in multiple directions. The saddle joint is unique to only one location in the body. And that is the metacarpophalangeal joint of Oh, falei bosta, tá? Peraí. thumb. That first knuckle of the thumb that allows the thumb to Ah, eu só visto em um lugar, no thumb, no dedão. move inwards and outwards from the body as well as to extend and flex. This specific adaptation allows us to grip and to hold things as we are well accustomed as human beings. The final two joints form some of the larger weight-bearing joints of the body. First up, we have the hinge joint. The hinge joint, as it suggests, allows motion in just one direction, just like the hinge on a door. The elbow or the knee joint are great examples of hinge joints in the body. Finally, we have the ball and socket joint. There are two major joints in the body that have this formation, which are the shoulder joint and the hip joint. These allow movement. Ah, eu falei besteira. Esse daqui que é o do ombro, não esse, tá? Do braço ligado ao ombro. Multiple planes. And Eu nunca vi esses are tipos highly de mobile joints. The hip joints. joint is a deeper ball and socket where the ball-shaped bone in one end sit pass through Por isso the que eu falei. body as we carry our own weight around. Tô aqui na posição de aluno e professor. And therefore has greater range of motion. It doesn't need to bear any weight quite the way that the hip joint does, and thus there is a difference in their structure. But they are both ball and socket joints. So these are the 6 major types of synovial joint in the skeleton. Tá bom. Ai, visto aqui, vamos pro próximo. Nossa, que soninho que bateu, velho. Sistema muscular, como o corpo funciona, né? The primary functions of the muscles are first and foremost. Agora a gente sabe mais. Osso a gente sabe daquele jeito, né? Mas músculo a gente já manja mais. Just like the skeleton, the muscles play a role in this important function. Importante função que os músculos são Bring about movement. importantíssimos. Whereas the skeleton itself primarily provides the levers necessary to enable movement to take place, but they cannot generate the force of movement on their own. They rely upon the muscle tissues to do that. Secondly, the muscles provide protection to certain vital organs. The degree of protection is not the same as the skeleton, which provides a physical, strong, bony block, but between the ribs, which are obviously... É muito importante o que ele tá falando. O Leandro Twin até comenta que, tecnicamente falando, a musculatura que ele tinha quando ele sofreu um acidente, uma queda de moto, foi a musculatura que ele tinha que salvou ele, tá? De proteção de órgãos vitais, tá? protect layer. Então, não é besteira não, você ter músculo. There is a soft, fleshy component to the body that doesn't have any physical, hard skeletal protection. The abdominal muscles in that region connect the ribs to the pelvis, and they provide a soft but strong covering over those vital digestive organs. Muscles also help to generate heat. No doubt one day you've become aware of your muscles contracting rapidly. We call that shivering. And shivering is a reflex that the body undergoes when it begins to get cold. And it does this because it's utilizing the energy of muscular contraction to generate body heat. The opposite extreme is, of course, when the muscles themselves engage in exercise and body temperature rises above normal. We then need to manage that heat, and it's usually done through sweat to help cool the body down. Interessante. Let's look at O corpo, as musculaturas, eles geram calor, né? A movimentação deles. E o nosso corpo, como que ele faz o resfriamento? Suando. A gente sua. É para resfriar o corpo. O corpo ele sempre tem que manter o que se chama homeostase, tá? Que é o equilíbrio. Tanto de eletrólitos, todo o corpo funciona com a base da homeostase. Então tem sempre uma temperatura perfeita, o corpo é perfeito. Então é por isso que a gente sua, para manter a temperatura corporal saudável, normal. Homeostática. So we'll begin by looking first at the anterior upper body muscles. We have the deltoids, which sit over the shoulder joint and help control shoulder motion. We also have the pectorals, or chest muscles, that sit between the sternum or breastbone and connect across to the arm, also helping to control shoulder Aqui não tem segredo. actions. There is the biceps, Deltoide, which sits on the peitoral, front of the arm and helps bíceps, control abdominal. The biceps is sometimes known as the eating muscle. E quais movimentos que faz? Sabemos, né? Then we have the abdominals.
they connect the ribs to the pelvis and help with sitting up and lying back down. On the upper body, but on the posterior aspect, we also have four major muscles. As costas. First of all, we have the large diamond-shaped trapezius muscle that helps to control movement. Diamond shape. As costas é shape de diamond. And the shoulder girdle. We have the triceps on the back of the upper arm that helps to control extension of the elbow and pushing movements. Then there is the Tríceps, né, que faz a extensão de cotovelo. fan-shaped muscle that connects from the top of the pelvis up through the spine and out to the upper arm. And it is a powerful muscle involved in pulling motions. Either side of the spine. Latíssimo do dorso. É a dorsal. A famosa dorsal. Eretor de espinha são aqui, ó, que fica em volta da lombar. A lombar é um músculo liso, né? É um músculo flat liso. Aqui é legal. Aqui é legal pra cacete, velho. Flexores de quadril. Quadríceps, que são 4 músculos, né? 4 cabeças. Por isso que é são 2 cabeças. Bíceps. Tríceps, são 3 cabeças. A longa, a curta e a outra que eu não sei o nome, ou não tem nome, não sei, mas enfim. São 2 traseiras e uma lateral. O quadríceps são 4 cabeças. Dá pra ver aqui a separação, né? E os tibiais, isso falando da parte da frente. Vem muito do nome por causa dos ossos, né? E uma coisa sobre os ossos, a função dos ossos são funções estruturais de irrigação sanguínea, a proteção de órgãos vitais, são os mais importantes, tá? Dos ossos. Tô falando, os músculos tibiais ajudam no movimento do pé. Glúteo, hamstrings, que é posterior de coxa, que é bíceps femoral, porque são bíceps, né? Igual bíceps, são 2 músculos, 2 cabeças. Gastrocnêmio da panturrilha e o sóleo, certo? A panturrilha são 2 músculos, né? E o sóleo tem o gastrocnêmio e o que é mais lateralizado, sóleo. 2 músculos na panturrilha. São 2 ou 3, agora eu não lembro, tá? Eu não lembro se são 2 ou 3 cabeças na panturrilha. They play an important part in helping to push the toes so that we can lift up onto our toes during walking and running and jumping. So those are the major muscles of the body. There's enough here for you to learn about and to become familiar with regards to human movement. If we were to look a little deeper into the structure of muscle tissue, legal. What we're seeing on this slide right now is a biceps muscle that connects the shoulder joint. Bíceps, eu já sabia. The central part of the muscle, the fleshy portion, is what we refer to as the muscle. A parte carnuda. A barriga do músculo, ele tá falando aqui, a parte central do músculo ligada ao esqueleto, né? Parte mais carnosa. Conecta aqui, ó, inserção. Como é que é? Inserção e. Final inserção do músculo, né? Os tendões conectam os músculos aos ossos. É isso, que vocês vão ver muito estourar tendão, é isso aqui. Essa parte mais branquinha, os músculos são vermelhos, tá? Cor avermelhada por causa do sangue. Os tendões são brancos, porque não tem irrigação sanguínea neles. São fitas, né? Tem que imaginar como se fosse fita, uns elásticos. Porque se fosse só músculo e osso, o que é? Quais são as funções dos músculos e dos ossos? Movimentação, principalmente. Irrigação sanguínea. Mas para você ligar um músculo ao osso, como que você faz? Senão não cairia. É com as nossas cordinhas, os tendões. E para movimentação acontecer também, tá? As fibras musculares. This is a vast range of parallel fibers that run in line with one another, and they work together to bring about muscular contraction. Contraction is when muscles engage to generate force. Essas fibrinhas aqui, quando elas se contraem,
elas geram força. É assim que, quando fazemos força, quando contraímos, nós geramos a movimentação das fibras musculares. Fibras paralelas que trabalham juntamente durante a contração muscular. Bom, contração concêntrica. A contração concêntrica é quando você traz para você o peso, você puxa ou empurra. É quando você está indo contra você trazendo ativamente o peso contra a gravidade, tá? Mano, facilitar é a ida do movimento, é a ida. Ou seja, o que é a ida? O começo. Uma puxada, a ida é quando você puxa. Uma empurrada, supino, é quando você começa o movimento, quando você afasta o peso. Vai depender, né? Porque aí muda tal, mas é basicamente a primeira fase do movimento, tá? E, opositivamente, a excêntrica, que a excêntrica é a volta. Então você empurrou, na hora que vai voltar, você vai estar segurando, você vai estar contendo. É uma parte aí, mais ou menos passiva, né? É a volta. Você controla a volta, a mesma coisa nas costas. Você volta com o peso no lugar. Essa é a fase contração excêntrica de movimento, tá? Se tiverem dúvidas, por favor, perguntem sem medo. And the muscle has to generate some degree of force to control that weight. That contraction that is taking place is an eccentric contraction, where the tissues are lengthening but force is still being generated. Concentric and eccentric contractions of muscles occur all the time during human movement. This brings us to the end of this section on the skeleton and muscles. I would encourage you to pause the video, review the 6 questions, and see what you can still remember at this stage. By all means, go back and review the content again. Vamos revisar. Qual os maiores ossos no corpo humano? Bom, fêmur são, por exemplo, ossos pequenos, são os da costela, os cuboides. Quais que são os maiores ossos do corpo humano? São os ossos longos. Dos membros, vão ser os maiores, o resto são muito menor. Os irregulares são menorzinhos, nem se fala os sesamoides, cuboides lá, também bem pequeno. Os maiores são os longos. Identificar a função primária do esqueleto é sustentação, né? As primárias, né? Funções primárias, como eu falei durante esse vídeo inteiro. Sustentação e movimentação. E proteção de órgãos vitais. Eu tô fazendo isso aqui no pelo, hein? Lista de maiores estruturas do esqueleto. Major structures. Eu não sei o que ele tá querendo dizer com estruturas. Pois eu tenho que ver isso aí. Vamos ver. Quais são os principais músculos esqueléticos? Os principais músculos esqueléticos. Não estou certo disso. Funções do sistema muscular: sustentação, movimentação e proteção de órgãos. Identifique as partes principais do esqueleto, dos músculos esqueléticos. Vamos ver isso aqui. Vamos ver agora essas respostas. Vamos ver se eu explico para vocês. Lista para mim as maiores estruturas do esqueleto. Pergunta 1. Pergunta 2. Quais são os principais músculos esqueléticos? Pergunta 3. Identifique as principais partes do esqueleto muscular. Vamos ver. Maiores
estruturas do esqueleto. As maiores estruturas ósseas são... Estrutura óssea, né? Uma conjuntura de ossos, então fica em aberto. Pô, crânio, mandíbula, coluna vertebral. Eu pensei em coluna vertebral e caixa torácica, tá? Mas são várias. São várias. Então, tipo assim... Crânio, mandíbula, coluna vertebral. Crânio, mandíbula, coluna vertebral. Caixa torácica, onde proteger os pulmões e tal. Pelve. Escápulas nas nossas costas. Clavículas. Unem os membros superiores. Húmero, rádio e una, que são os nossos braços. Fêmur, tíbia e fíbula, nossas pernas. E ossos das mãos e dos pés. São os principais grupamentos de ossos. Pergunta 2. Quais são os principais músculos esqueléticos? Poxa, tem um monte, é por isso que eu fiquei na dúvida, né? Cabeça e pescoço, masseter temporal, esternocleidomastoideo, que esse é foda de lembrar, é aqui. Ó, só porque eu fiz anatomia, senão não ia dar pra saber não, velho. Ombro e tórax, trapézio, deltoide, peitoral maior, serrátil anterior. Serrátil anterior, ele é logo abaixo do peito. Costas, latíssimo do dorso, a dorsal. Os romboides nas costas e eletrodos de espinha nas costas também. Braços, bíceps braquial, tríceps, braquial, braquiorradial. Antebraço, tá? Reto abdominal, isso no abdômen agora. Reto abdominal, oblíquos externos, internos, transverso do abdômen. Transverso do abdômen não lembro o que é. Glúteo máximo, glúteo médio, elipsoas. Elipsoas é aquele que você alonga jogando o quadríceps para trás. É isso. Ele é uma função da nossa... quando a gente agacha. Quadríceps reto-femoral, que aí, ó, quadríceps são 4 músculos. Reto-femoral, vasto lateral, vasto medial e vasto intermediário. O intermediário eu tinha esquecido da existência, mas o lateral, medial e femoral que é o que a gente consegue ver, né? Reto-femoral, né? Não é o femoral do bíceps femoral, né? Que é atrás. Mas o reto femoral é aquele bem no meio. Bíceps femoral. Desculpa, pulei. O isquiotibiais. Bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso. Esses aqui é difícil de lembrar também. Adutores. Fecha e abre as pernas, né? Pernas. Gastrocnêmio, que é a panturrilha. Sóleo, tíbia anterior. Falei que eram 3. Tava lembrando que eram 3 mesmo. São 2 atrás, aqueles que marcam, né, o coraçãozinho da panturrilha, e um na lateral. Acredito que seja o sóleo, o lateral, tá? Desculpa. Falei errado, a panturrilha é um atrás, um do lado e um na frente. Falei errado, é isso mesmo. Atrás é só um músculo mesmo. Principais partes do esqueleto muscular, sistema musculoesquelético. O esqueleto axial, pô, é um monte de coisa, tá? Esqueleto axial, que é o crânio, a coluna vertebral, é tudo junto. Resumindo, tirando a externa e a costela, é o fatality. Arranca o crânio e vem a coluna junto. Esqueleto apendicular, cintura escapular, membros superiores, pelve, enfim. São várias coisas, por isso que eu fiquei na dúvida, porque a pergunta fica bem abrangente, bem generalista, né? Mas é isso. Bom, esse vídeo, acredito que essas 2 aulinhas tá bom por enquanto, tá? No próximo a gente faz a parte essas 2